Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de março. Bora lá! Começar por Terceiro Reich, do Roberto Bolanho. O Bolanho foi um dos autores que eu prometi ler em 2016 e também este livro, eu prometi ler o autor, né? Autores para conhecer em 2016, esse era um deles. Como eu só tenho deste autor, então tinha que ser este. E também foi o livro que eu escolhi para o grande desafio do culto Booktuber para o mês de março, que eu deveria ler um autor latino-americano, e ele é chileno. Então, como eu já fiz vídeo sobre esse culto, sobre os livros que eu li para esse culto, eu li 2 livros, eu comentei bastante no vídeo específico, então agora eu não vou falar muito. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, eu já terei publicado outro. Se não tiver publicado ainda, ele já vai ser publicado em seguida deste, alguma coisa assim, não sei se fui clara. Mas o que eu vou comentar agora é o seguinte, eu criei uma expectativa para esse livro, tanto é que eu pensei que ele poderia configurar dentre os livros para o projeto Holocausto. Né? Eu tenho um projeto de leitura que é sobre o Holocausto, nazismo e antissemitismo. Com esse título, eu pensei que fosse sobre nazismo e tal, mas não. O Terceiro Reich é o nome de um jogo de guerra, então o livro não tem nada a ver. Então assim, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu criei uma expectativa, não tinha lido nada a respeito, e aí eu fiquei um pouquinho frustrada por conta disso, e aí a narrativa, uma história assim meio, né? Você fica sem saber o que vai ser, o que vai ser, o que foi. Eu fiquei um pouco assim, eu demorei a ter uma opinião formada sobre esse livro, mas no vídeo específico eu comento melhor, certo? E aí pro mesmo desafio, né? Desafio do culto Booktuber. O outro desafio é sempre 2 desafios por mês, né? O segundo era um livro em domínio público. Aí eu escolhi O Médico e o Monstro, de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Stevenson. Robert Louis, né? Em inglês, sei lá. Nem sei se é R. Stevenson, é o que está escrito aqui. O Médico e o Monstro, eu li em inglês pro desafio, porque era um livro em domínio público. Eu acho que isso eu já falei. E é uma história bem interessante. Também no vídeo estou comentando melhor, mas eu já adianto que é um duplo, né? A história de um duplo. A gente tem vários duplos na literatura. Isso já pode ser até uma ideia para vídeo. Aqui a gente tem a história de um duplo. O que é um duplo? É um outro eu, né? É uma outra personalidade, outra pessoa, que é o espelho de mim mesma, ou do personagem, ou enfim, o duplo. É uma história de duplo. E uma coisa engraçada, não engraçada, não tem nada de engraçado nisso, mas é no mesmo contexto do Drácula, né? A gente está falando Inglaterra, século XIX. Quem viu o meu vídeo do desafio Booktuber do mês de fevereiro, que eu falei do Drácula, sabe já o que isso significa, o que aconteceu naquele contexto, né? Mas, enfim, vejam o vídeo sobre esses 2 livros, né? O grande desafio do culto Booktuber. Eu tenho dificuldade para falar esse nome, que é muito comprido. Do mês de março, e aí vocês vão ver minha opinião, certo? O que eu li também? Eu li, aqui tem 2 obras, do Joaquim Manuel de Macedo. A Luneta Mágica e A Moreninha. Vocês estão ouvindo o barulhinho de fundo, é um helicóptero que tá aqui, eu resolvi gravar assim mesmo, fechei tudo, mas eu tô escutando, né? Enfim. A Luneta Mágica, vou começar pelo que eu não gostei. É uma obra... eu achei um horror. Nem parece ser o mesmo autor, sabe? Das 2 obras. São obras do período romântico. Por que eu não gostei da Luneta Mágica? É a história de um rapaz que... Ele começa... Engraçado que nas primeiras páginas eu pensei que eu fosse amar esse livro. Ele começa dizendo que o nome dele é Simplício. Aí ele tem todo um discurso de coitado. Ele fala que ele é míope, eu não lembro o termo, mas ele fala que é míope dos olhos. Ele tem uma miopia que é fisiológica, ele não usa esse termo fisiológico, mas ele quer dizer que é uma miopia mesmo de olho, e uma miopia moral.
Ou seja, ele não enxerga bem, ele é muito míope, não enxerga, ele só vê vultos assim, né? E a miopia moral é que ele não tem malícia em relação às pessoas, então ele é muito ingênuo em relação às pessoas. E aí acontece que indicam pra ele um médico lá que era capaz de curar a cegueira dele, né? Fazendo um luneta. Só que o grau de miopia dele era tão alto que o médico não tinha nenhuma luneta pra ele. Aí indica, tem lá um amigo dele que é tipo mágico e tal. Aí o cara faz uma luneta, esse mágico, uma luneta endiabrada, endemoniada, benzida. Que ela é benzida, ele consulta uma salamandra, enfim, uma coisa assim. E a partir de então, com essa luneta, se ele mirar a luneta por uns 3 minutos na pessoa, ele vê o lado mal da pessoa. E aí ele começou a fazer isso, usou a luneta, começou a enxergar tudo, aí se ele fixasse por 3 minutos, ele ia ver o lado mal, e ele começou a ver que todo mundo era horrível, cada um tinha segundas intenções, a própria família dele, o irmão, o primo. E começou a ficar muito cansativo, uma narrativa muito prolixa, chata, que aí ele mirava, sei lá, o beija-flor, e ele via que o beija-flor era ave do mal, que não sei o que, não sei o que, uma lagartixa, a lagartixa era um horror, não sei o que, e assim, ficou muito repetitivo. Depois fez uma outra luneta, quebrou a luneta, acho que ele jogou fora, não lembro, quebrou, ele fez uma outra luneta. As pessoas começaram, antes disso, as pessoas começaram a ter medo dele, porque ele só viu mal, e ele não era bem quisto, onde quer que fosse, as pessoas fugiam dele, expulsavam. Aí ele voltou lá no feiticeiro, começaram a achar que ele tava louco, hein? Louco, ficou doente, enfim. Aí ele foi no feiticeiro lá, no bruxo, que fez uma outra luneta pra eles. Aí, só que o efeito era inverso, né? Se ele fixasse por 3 minutos, ele ia ver a imagem do bem. Então aquelas mesmas pessoas que eram do mal passaram a ser do bem. Aí é um exagero, sabe? Em ficar se desmanchando. Um coração bom, não sei o que, não sei o que. E era assim com tudo. E aí as pessoas começaram a enganar ele, porque ele tinha dinheiro, ele começou a pagar tudo pros outros, as pessoas se aproveitando. E as pessoas falavam pra ele que ele estava sendo iludido, ele não acreditava. E ficou essa coisa muito enjoada, muito chata. A personagem principal irrita, porque não é possível que exista uma pessoa tão tonta assim. Um fala, olha, você está sendo enganado. Outro fala, você está sendo enganado. Não, não é possível, fulano é muito bom, não sei o que, não sei o que. Sabe? E então ficou muito cansativo. Eu acho que era uma ideia boa para um conto. Para essa narrativa, um livro, né? Sei lá quantas páginas, não, um romance não. Agora, da Moreninha eu gostei. A Moreninha é uma história clássica do romantismo, né? Um rapaz que se apaixona. Só que a Moreninha ela tem uma personalidade bem interessante. Ela é bem... ela coloca as pessoas em maus lençóis, né? Ela é bem peralta, assim. Ela tem 15 anos e ela é endiabrada, mas é carismática. E o rapaz, o principal aqui, que eu esqueci o nome, que não se fixava em ninguém, né? Ele acabou se apaixonando por ela, que é irmã de um amigo dele, e ele se apaixona por ela perdidamente e tal, e depois... Só que, na infância, quando ele tinha 13 anos, ele encontrou na praia uma menina de 7, e eles tiveram um lance, né? Eles fizeram um pacto, trocaram umas prendas, e ele prometeu se casar com ela. Então ele se apaixonou pela Moreninha e tinha esse lance da história ainda do passado, enfim. Mas a narrativa é bem legal, um diálogo bem... ela é mais composta por diálogo, não tem tanta descrição, então é bem dinâmico e é prazeroso, né? Pra quem gosta do estilo, né? Porque quem lê uma obra romântica sabe o que vem pela frente, certo? A Moreninha está entre os 100 livros essenciais da literatura brasileira. Tá? Li também O Leopardo, do Tomás de Lampedusa, o meu tá todo marcado, e eu fiz vídeo pra ele. Então, se você quiser saber melhor a minha opinião sobre ele, dê uma olhadinha, mas eu adianto que eu gostei muito. Se você quiser um romance que trate século XIX, ascensão da burguesia e queda da aristocracia, recomendo este. Muito bom. Veja o vídeo, se alguém tiver interesse. Li também Para o Projeto que faz o Brasil Brasil,
o que faz o Brasil Brasil, né? Então eu comecei a ler para esse projeto que eu iniciei, e aí eu li este, que dá o nome ao projeto, e eu gostei. Eu fiquei com um pouco de implicância em relação a ele logo aqui no começo, mas depois eu gostei. Quando eu atualizar o projeto eu comento melhor, certo? Mas é sobre... são características do nosso povo, alguns estereótipos, ele explica a origem e tudo mais. E é um posicionamento crítico. No começo eu fiquei um pouco desconfiada, mas depois eu gostei. E aí também para o mesmo projeto, eu li a carta do descobrimento ao rei Dom Manuel, do Pero Vaz de Caminha. E é a carta que ele enviou ao rei, né, como o título aqui já diz, sobre o Brasil. Né, e é muito legal, eu quis muito ler essa obra, porque na verdade assim, a gente sempre conhece um pedacinho, né, porque é tão comentada, e é muito legal a gente ver a impressão de um estrangeiro, a primeira impressão que se teve, né, acho que escrita sobre o Brasil, né, e é um Brasil de 1500, século XV, né, então é muito legal, e é bilíngue. Você pode pensar como bilíngue ser do português para o português, mas é um português arcaico, né? Então aqui a gente tem a parte português do século XV e aqui... Então é uma carta, né? Pequenininho. Mas no vídeo de atualização falarei mais. Li também Pirandello, 6 personagens... Deixa eu ver aqui. 6 personagens à procura de autor. Não é do autor ou de um autor, é de autor. E aí você já começa a estranhar o título. Gente, que coisa incrível essa obra. O Pirandello é realmente... O Pirandello é um daqueles autores que tratam do improvável, sabe? É a segunda obra que eu leio dele. Eu li também o falecido Matia Pascal. E agora eu li essa. Eu arrisco a dizer, não tenho certeza, não pesquisei, mas eu arrisco a dizer que o Calvino foi plenamente influenciado pelo Pirandello, né? Porque esse veio antes. Porque eu li isso aqui e já lembrei desse aqui, Um Viajante numa Noite de Inverno. A composição dessa obra é uma coisa absolutamente maluca. Aqui é uma peça de teatro, a gente está nos bastidores, num ensaio de peça de teatro, onde tem os atores, né, ensaiando, e depois chegam personagens, e esses personagens não têm nome, é a mãe, a enteada, o filho, o marido, cadê? E esses personagens, eles têm uma história, um histórico, e eles começam a discutir lá no meio, eles começam, você não sabe se está encenando, se aquilo é vida real, mas eles são personagens, um mosquito, eles são personagens e estão procurando um autor para eles existem, só que são criação de quem? Eles existem por si, olha que coisa maluca, eles existem por si, estão procurando um autor, aí pede para o diretor ser autor deles, e fica essa confusão de personagens com autores e os diálogos entre eles, é uma coisa meio lavação de roupa suja, você vai descobrindo a história deles por meio de discussões, você vai descobrindo o que aconteceu, ó, é o pai, a mãe, a enteada, o filho, o rapazinho, a menina e a Madame Patti, né, deve ser em italiano. E é uma doideira. Parece um make-off de uma peça de teatro, mas causa aquela instabilidade que nos causa aqui o 6 personagens à procura. Ó, qual é o nome? Se um Viajante na Noite de Inverno. Né? Aliás, as duas obras têm um título meio complicadinho, meio estranho, né? Que já causa estranheza desde o título. Mas eu gostei bastante. Pirandello é... Quem gosta de Calvino, Saramago, quem mais? Borges, acho que vai gostar de Pirandello, hein? A outra obra que eu li... Ai, tá caindo tudo. Foi Dom Casmurro. E eu fiz um vídeo pra ela, um vídeo até bem longo. Eu apresento umas 2 chaves de interpretação da obra... É um vídeo que eu gostei de fazer, né? Enfim, é uma obra muito comentada tal, mas se você tiver interesse em uma visão não tão óbvia assim da obra, dê uma olhadinha. Li pela 3ª vez. Li também do Machado de Assis, pela 2ª vez, Quincas Borba. Dessa história eu só gosto da narrativa, do enredo em si, da história eu não gosto tanto. Sobre o que é Quincas Borba? Alguém sabe?
Você não sabe direito sobre o que é essa história. Então, aqui tem a figura do Quincas Borba, que já apareceu em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele aparece como louco, né? E aqui também, ele morre, deixa seu cachorro e sua herança, né? Ele já estava rico, para o amigo, o Palha. E só que a condição para ele receber a herança era ter o cachorro, ficar com o cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Esse Palha acaba fazendo um outro amigo e acaba se apaixonando pela esposa desse amigo. Só que a esposa e o amigo sabiam que que o Palha estava apaixonado, só que o marido tinha uma dívida com o Palha, então levava em banho-maria, umas coisas assim, muitos interesses, um que gostava de um, mas que não gostava do outro, uma coisa assim. Outro também. Aí o Palha também parece começar a ficar meio louco, sabe? É uma história assim. Você não sabe muito bem sobre o que é exatamente, qual é o objeto dessa obra. Eu não sei dizer exatamente. Mas a narrativa é muito boa, né? Aqui o Machado de Assis, ele está na sua fase excelente de narração, né? Que é uma narração tão boa quanto deixa eu ver, Dom Casmurro, quanto Memórias Póstumas. Só que essas duas outras obras, Memórias Póstumas e Dom Casmurro, tem, além da narrativa ser boa, o foco narrativo é ótimo. O que é foco narrativo? Escolher quem vai narrar. Então, no caso, é o marido que se supunha traído, Dom Casmurro, e no outro é um defunto. E as obras são grandiosas por conta disso. A escolha do foco narrativo somado à narração. Já que o enredo delas é simples. Aqui tem um enredo um pouquinho rocambolesco, meio indeterminado, e uma narrativa boa, mas não tem um foco narrativo grandioso como as outras, né? Então, assim, é uma obra da fase realista, mas eu prefiro Isaú e Jacó. Eu sei que não é todo mundo que gosta de Isaú e Jacó, mas eu prefiro Isaú e Jacó a esta obra aqui, Quincas Borba. Mas já li segunda vez. Uma outra coisa que eu li e amei, esse livreto, não é livreto como é idiota, Rascunho de Família, do João Anzanello, acho que é um nome italiano. João Anzanello Carrascosa. E, gente, que obra linda. Foi para uma coleção Sonho Verde. Eu acho que uma coleção voltada para alguma coisa ecológica, de sustentabilidade. Aqui é uma prosa, é uma espécie de poema em prosa. Deixa eu mostrar. Primeiro começa, acho que não vai dar para ver. Eu quero mostrar a mancha desta obra. É uma história super curta, ó. Parece poesia. Tem um formato, a estrutura de poesia. Tem umas imagens lindas que parecem as imagens daquele artista plástico brasileiro que trabalha com lixo. Sabe, que fez até um documentário que concorreu ao Oscar, eu não vou lembrar o nome. Eu vou pesquisar e colocar aqui embaixo. Mas parecem imagens daquele cara. Olha só essa aqui. Linda. E qual é a história aqui? É a história de um casal que vive do que apanha no lixão. A casa deles é composta por objetos recolhidos do lixão. E eles trabalham garimpando o lixão, né? Só que isso é descrito de uma maneira tão poética, tão linda. E o casal, apesar de viverem no lixão, eles têm sonhos. Ela tem sonho de ter filho, de engravidar. Ela fica toda sensível quando vê alguma coisa referente a bebês. E ele tem um sonho, uma obra na cabeça, que é a casa deles, que ele quer construir, que ele já começou a construir, e aí ele fica pensando, então ele vai dormir pensando nisso, e como conseguir comprar o cimento, essas coisas. Ela é sonhadora e ele, né, voltado para as coisas práticas. Mas isso é contado de uma maneira muito bela, muito bela. Então, assim, é uma narrativa que dá dignidade aos personagens numa situação de pobreza extrema, ou seja, eles são muito pobres, são miseráveis, mas eles são pessoas como outras quaisquer, que têm sonhos, que têm planos, projetos futuros, né? Então foi contado de uma maneira muito bonita, que dá muita dignidade. Gostei bastante. Terminei de ler o primeiro volume de Guerra e Paz, né? Esse é apenas o primeiro, são 4 volumes nessa coleção
LPM, e lá pelo fim do ano eu termino de ler. E quando eu terminar de ler, aí eu vou comentar. Li 2 peças de Shakespeare. Bom é o que acaba bem, que é... Tem gente que acha que é comédia, mas eu não percebo comédia aqui. É a história da Helena. Ela é filha de um médico, e o médico morre e tal, mas ela tem afinidades com essas coisas de medicina, assim, de curanderia, não sei, nem sei se é esse o nome. E ela acaba curando um rei. O pai dela morreu, enfim, ela fica praticamente órfã. E ela acaba curando um rei que o médico não conseguia curar. E esse rei quis compensá-la, né? Recompensá-la. E ela escolheu se casar com Bertrand, que é um cara de quem ela gostava muito, filho da condessa, e a condessa tinha ela como filha. Só que esse cara não quis casar com ela, apesar de ela ser linda, inteligente, enfim, ter todos os predicados aí de uma boa mulher. Ainda curou o rei e ele não quis casar com ela, mas aí foi obrigado pelo rei, se casou, maltratou, enfim. Aí tem uma série de confusão aqui. O Bertrand é uma figura assim desprezível. Eu não sei o que a Helena, com tantas qualidades, viu nele, mas enfim. E aí ela dá aquela coisa de Shakespeare, né? Troca personagem de lugar, um engana se passando por outro, enfim, dá aqueles roubos comuns. Esta obra tem diálogos bem engraçados, assim, no começo, uma coisa assim, que a gente sabe que Shakespeare era bem desbocado, né? Ele falava, botava palavrão em boca de personagem e tal, então tem umas coisas engraçadas. Acho que é por isso que consideram ela uma comédia. Mas o enredo em si não é comédia, na minha opinião, tá? A outra obra que eu li de Shakespeare foi Antônio e Cleópatra. Mês passado eu li Júlio César. E aqui, Antônio e Cleópatra conta a história do romance dos dois, né? Só que aqui tem a figura do César, do Júlio César também. E os dois bem apaixonados, o Marco Antônio e a Cleópatra, ela é rainha do Egito, né? E ele, general de Roma, né? E Roma era o império aqui. Eles se apaixonam perdidamente, só que todos aqueles conselheiros, inclusive o Júlio César, acham um risco o envolvimento dele com Cleópatra. E aí providenciam o casamento dele, Marco Antônio, com Otávia, a irmã do Júlio César. E na vida real, Otávia e Marco Antônio realmente se casam, como aqui na obra. E aí a Cleópatra fica indócil, né? E aí aqui tem aquelas confusões todas. E aqui tem uma passagem, mais pro fim. Bom, é uma tragédia isso aqui, né, gente? Então, tragédia, vocês já sabem. Morre pro lado, morre pro outro, sobra pouca gente pra contar a história. E aqui tem um lance que lembra muito Romeu e Julieta. Sabe? Um finge que morreu pro outro, e o outro pensa que um morreu e se mata. E o um que não morreu descobre que o outro morreu e se mata também. Tem isso aqui. Certo? Agora, não pensem que só porque Cleópatra, Júlio César e Marco Antônio são figuras históricas da vida real, que as coisas se passaram como... que as coisas aqui se passaram como na vida real. Isso aqui é uma ficção. Principalmente porque Otávia também, né? Otávia também existiu. E tem lances que são históricos, que realmente aconteceram, são fatos históricos, e outros que são ficção. Por exemplo... Júlio César, ele morreu antes do envolvimento de Marco Antônio com Cleópatra na vida real. Só que ele está nessa obra, né? Depois do assassinato do Júlio César, que Marco Antônio se envolveu com Cleópatra. E ela também foi amante do Júlio César. Chegou a ter um filho com ele, né? Depois da morte dele, que ela conheceu o Marco Antônio, e também teve na vida real, hein? Tudo na real. E depois ela conheceu o Marco Antônio e teve filhos gêmeos com ele também. Certo? Mas ele, agora na vida real, não sei em que momento ele se casou com a Otávia, porque ele realmente se casou com a Otávia, que é a irmã do Júlio César, né? E aqui eles também se casam. Agora eu não sei se foi durante esse envolvimento dele com Cleópatra ou se foi antes, enfim. Certo? Mas eu gostei, achei um pouquinho longa, mas eu gostei. Uma outra obra que eu li, famosa, A Arte da Guerra. Quem lê esta obra normalmente lê O Príncipe também, né? Eu já li O Príncipe, então li esta.
E é um livro sobre estratégia de guerra, não só estratégia, mas é guerra, guerra mesmo, não é no contexto político como é o Príncipe. O Príncipe é de estratégia, né? O Maquiavel era conselheiro lá dos Médicis. E era um contexto altamente político. Aqui o contexto é militar mesmo, de guerra. Então aqui tem instruções táticas e estratégicas, né? O tático é mais operacional, certo? Então, assim, o que fazer no território inimigo, essas coisas. Por que esse livro é muito famoso? Porque eu utilizo muito no contexto empresarial também, né? As táticas são bem, as diretrizes todas são bem objetivas, e é um contexto de conflito, de guerra, e o contexto organizacional é um pouco assim também, né? Então eu tenho certeza que você já viu alguma capa de livro aí voltado para gestão, a arte da guerra nas organizações, alguma coisa assim, né? Mas era uma obra famosa que eu precisava, entre aspas, precisava dar uma olhada nela. E a última obra que eu li foi Juca Mulato, do Minotti Del Picchia. Aqui é um livro de poemas. Na verdade, aqui não tem apenas Juca Mulato. Eu quero mostrar para vocês as ilustrações. Ele é bem bonitinho. A parte do Juca Mulato tem ilustrações, assim, bem legais. Tem mais aqui, deixa eu achar. Só que aqui também, olha essa que bonita. Só que aqui também tem parece um teatro, uma peça de teatro, mas é de forma poética também, que é a história de uma colombina, um Pierrot e um Arlequim. Ela deseja o Arlequim e ama o Pierrot, então ela fica dividida, coitada. E tem também a história do Sancho Panza e o Don Quixote, né? Então, contada, trechos, né? Contada por Minotti Del Picchia. Mas a principal obra que é o Juca Mulato, que pelo próprio nome a gente já sabe a cor da pele, e começa com o estranhamento dele quando... não é estranhamento, aqui tem uma palavra, cisma. E é recorrente, né? O Juca Mulato ficou cismado, tem cisma, porque ele percebeu que ele estava sendo olhado de maneira diferente, né? Tudo isso em poema, é claro. E aqui toda as desventuras dele, e nessa parte do Juca Mulato que tem as imagens lindas, né? O Juca Mulato está na relação dos 100 livros essenciais da literatura brasileira, certo? Lido, gostei. Termino por aqui, certo? Mês de março foi um mês difícil para mim, muito pesado, trabalhei mais do que o normal, inclusive aos sábados, e eu acho que até que rendeu bastante, né? E eu estava me esquecendo, não termino não, eu li 2 HQs que eu quero mostrar para vocês. Eu peguei emprestado na biblioteca de São Paulo, porque eu gosto muito de HQ, mas não faço questão de ter, eu acho caro, inclusive. Eu pego emprestado na biblioteca e aí eu gravei, eu folheando para vocês verem o traço. Vamos lá. A primeira delas, Os Ignorantes, é sobre um cara que é vinicultor e o outro que é o autor da HQ, que é um autor de HQ, né? E um tenta mostrar para o outro o seu ofício. Então, assim, às vezes a gente está lá vendo sobre o cultivo de uva, às vezes a gente está vendo toda a questão editorial, contada com riqueza de detalhes. E assim, eu achei muito longo, porque
Ora, a HQ, ela já tem o recurso da imagem. A imagem é para reduzir texto. Então, assim, uma imagem resume, sei lá, até páginas. Então, por que tão longa assim, né? Então fica muito cansativo. E olha que eu gosto dos dois temas, hein? Mas, assim, ficou cansativo por conta disso, muito longa. A outra, As Três Sombras, é muito bonitinha. Eu gostei dos dois traços. As Três Sombras é a história de um menininho que mora com o pai e com a mãe. E ele vê três sombras se aproximando. Ele fica desesperado e fala para os pais. E os pais já sabem o que aquilo significa. Aí o pai foge. A mãe vai na benzedeira, alguma coisa assim, sei lá, mãe de Ná, para evitar, né? Porque eles sabem que são as três sombras da morte e que vem buscar o filho. E aí o pai foge com o filho. Foge, passa por maus bocados, foge com o filho, mas não tem jeito, não se foge desse tipo de coisa, né, do destino. E é muito legal porque isso eu achei que é uma obra para criança, assim, para você aproximar o tema morte da realidade infantil. Porque aí as três sombras, elas aparecem quando ele tá lá todo se lascando porque se mete em confusão, o pai da criança. As três sombras aparecem e ajudam ele, e elas não aparecem como uma coisa obscura, né, do mal. Não, é o destino, né? É o momento de levar o filho. Então elas têm uma função ali na história que é de trazer a justiça para um desentendimento lá, e elas não aparecem como figuras obscuras. Então eu achei bem legal para a criança, né, uma criança maiorzinha, para a gente tocar nesse tema da morte. E aí a morte aceita, né? Não tem como fugir disso, não tem como negar isso, né? Eu achei muito bonitinha, a forma, o traço também me agradou, gostei bastante, recomendo. Certo? Então eu termino por aqui. Muito obrigada por assistir, muito obrigada por comentar, porque eu sei que você vai comentar, e por se inscrever no canal. Obrigada, tchau, tchau.